Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Raíssa Mendes sempre acreditou que seu casamento com Rafael seria a realização de seus sonhos. Aos 32 anos, ela tinha uma carreira sólida como designer gráfico freelance, trabalhando em casa e gerenciando seus próprios horários. Essa liberdade profissional a permitia equilibrar sua vida pessoal com relativa facilidade, e por um tempo, sua vida parecia seguir um caminho tranquilo e previsível. Raíssa e Rafael se conheceram através de amigos em comum, e desde o início, a química entre eles era inegável. Rafael, com seu charme natural e sorriso fácil, conquistou Raíssa rapidamente. Ele era carismático, divertido e parecia ter um futuro promissor na área de vendas. O relacionamento floresceu, e em pouco tempo, os dois decidiram se casar. Para Raíssa, aquele era o começo de uma nova etapa de felicidade, onde eles construiriam uma vida juntos, compartilhando sonhos e responsabilidades. No entanto, logo após o casamento, Raíssa começou a notar pequenas coisas que antes haviam passado despercebidas. Rafael tinha uma relação extremamente próxima com seus pais, Cláudio e Marlene, algo que Raíssa inicialmente considerou admirável. Porém, essa proximidade logo começou a se mostrar uma faca de dois gumes. Cláudio e Marlene eram controladores e insistiam em participar de todos os aspectos da vida do casal. Eles moravam a poucas quadras de distância e faziam visitas constantes, quase sempre sem avisar. O que antes parecia apenas uma família unida, aos poucos se revelou como uma dinâmica onde os sogros tinham uma influência desproporcional sobre Rafael. Rafael, por sua vez, era incapaz de estabelecer limites claros entre sua nova vida com Raíssa e a lealdade a seus pais. Ele frequentemente aceitava as imposições de Cláudio e Marlene, mesmo quando isso significava passar por cima das preferências ou necessidades de Raíssa. Havia ocasiões em que ele agia mais como um filho obediente do que como um marido comprometido. As decisões que deveriam ser discutidas entre o casal frequentemente incluíam a opinião dos pais de Rafael, algo que Raíssa inicialmente tolerava, mas que começou a lhe causar desconforto. Marlene, em particular, tinha uma presença forte e dominante. Ela frequentemente fazia comentários sutis, mas incisivos, sobre a forma como Raíssa conduzia sua vida e seu casamento. Nada era bom o suficiente, desde a decoração da casa até as escolhas profissionais de Raíssa. Ela nunca dizia diretamente, mas suas sugestões constantes de melhorias sempre deixavam Raíssa com a sensação de que estava sendo julgada. Cláudio, embora menos verbal, era igualmente controlador. Ele tinha o hábito de aconselhar Rafael sobre questões financeiras e de negócios, muitas vezes sem considerar o impacto dessas orientações na vida de Raíssa. Com o tempo, Raíssa começou a sentir que o casamento, que deveria ser uma parceria entre ela e Rafael, estava se tornando uma extensão da relação de Rafael com seus pais. Ela ainda amava o marido, mas as constantes interferências e a falta de apoio de Rafael começaram a criar uma lacuna entre eles. Em vez de discutir os problemas diretamente, Rafael geralmente desviava ou minimizava as preocupações de Raíssa, o que só aumentava seu sentimento de isolamento. Apesar disso, Raíssa se esforçava para manter o equilíbrio, investindo em sua carreira e tentando criar um ambiente acolhedor em casa. Ela desejava um lar onde ambos pudessem se sentir seguros e felizes, mas com o passar do tempo, a casa começou a se transformar em um campo de batalha silencioso entre suas expectativas e as exigências dos sogros. Rafael continuava a depender financeiramente dos pais para pequenos luxos, e eventualmente, isso se estendeu ao uso do cartão de crédito de Raíssa. Aos poucos, Raíssa começou a perceber que o que inicialmente parecia ser um casamento ideal estava se transformando em uma armadilha emocional. Ela se encontrava dividida entre o desejo de fazer o casamento funcionar e a necessidade crescente de afirmar sua independência e dignidade. A tensão silenciosa que havia se instalado entre ela, Rafael e seus sogros, estava prestes a chegar a um ponto de ebulição, e Raíssa sabia que algo teria que mudar antes que ela perdesse completamente o controle sobre sua própria vida. A tarde estava quente e abafada quando Raíssa Mendes entrou em seu apartamento, finalmente livre das reuniões intermináveis e das intermináveis revisões de design. Ela se dirigiu automaticamente à mesa onde mantinha suas finanças organizadas, uma prática que sempre a ajudara a manter o controle sobre sua vida financeira.
No entanto, hoje, algo estava fora do lugar. Uma estranha sensação de desconforto começou a crescer dentro dela quando viu o extrato de seu cartão de crédito. Os números eram alarmantes. Despesas incomuns e exorbitantes para um resort de luxo que ela nunca tinha provado, nem mesmo discutido com Rafael. Raíssa passou as mãos pelo rosto, a cabeça cheia de pensamentos tumultuados. Ela sabia que Rafael havia planejado uma viagem com seus pais, mas achava que ele iria custear a viagem com seu próprio dinheiro. Em vez disso, ele havia utilizado seu cartão de crédito sem permissão. As acusações de uma má gestão financeira nunca foram uma preocupação para ela até aquele momento. Raíssa, sempre meticulosa e responsável, sentia-se traída e invadida. O choque inicial foi rapidamente substituído pela necessidade de ação. Raíssa fez uma ligação para o banco, e após uma série de transferências intermináveis e confirmações de identidade, conseguiu cancelar o cartão de crédito. Um sentimento de alívio a envolveu, misturado com uma pontada de indignação. No entanto, sua paz de espírito durou pouco. Ela desligou o telefone, e 1 hora depois, o toque do celular ecoou pelo apartamento. Era uma chamada de vídeo de Rafael. Raíssa, o que você fez? Rafael rosnou, seu tom carregado de raiva. Raíssa, mantendo uma postura firme, tentou explicar calmamente. Eu cancelei o cartão porque você usou sem a minha autorização. Sua voz era controlada, mas suas mãos tremiam levemente. A conversa logo se transformou em uma disputa acalorada. Rafael não só questionou a ação de Raíssa, mas também a acusou de ser uma esposa controladora e insensível. Ele estava irado, e em um impulso de fúria, disparou ameaças sobre o divórcio. A pressão emocional era palpável, uma espiral de acusações e gritos que reverberava pelas paredes do apartamento. Você não tem o direito de cancelar meu cartão. Rafael gritou, sua voz ecoando. Seu cartão? É meu cartão. Raíssa respondeu, a indignação clara em sua voz. Você usou sem minha permissão. Isso é um roubo. O ambiente se tornou um campo de batalha emocional. Os gritos de Rafael foram acompanhados por uma pressão adicional de seus pais, que apareceram na ligação para apoiar o filho. O pai de Rafael, um homem corpulento com uma atitude dominadora, interveio. Você precisa reativar o cartão imediatamente, Raíssa. Não pode simplesmente decidir cancelar como se nada tivesse acontecido. Sua mãe, uma mulher de expressão severa, entrou na discussão com uma ameaça velada. Se você não obedecer, Rafael vai se divorciar de você. Não quer isso para sua vida, quer? As palavras dela soaram como um ultimato. Raíssa sentiu um frio na espinha. O casamento que parecia tão sólido estava agora ameaçado por um jogo cruel de manipulação e chantagem emocional. O peso das ameaças e a pressão para ceder eram quase insuportáveis. Raíssa tentava manter a compostura, mas a sensação de traição e a pressão contínua eram esmagadoras. Em um momento de pura exasperação, ela percebeu que a única maneira de recuperar sua dignidade, e garantir que seus direitos fossem respeitados, era recusar-se a ceder às exigências de Rafael e de seus pais. Com uma decisão firme, ela desligou a chamada, sua respiração pesada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael e seus pais ficaram em choque, incapazes de processar a decisão de Raíssa. A tensão no ar era quase palpável, uma antecipação sombria do que estava por vir. Raíssa caminhou até a janela da sala, olhando para fora como se esperasse encontrar uma solução no céu nublado da cidade. A chuva começava a cair, em um ritmo constante e monótono, acentuando a melancolia do ambiente. A luz da cidade piscava através da cortina, refletindo a intensidade de suas emoções. O barulho da chuva contra o vidro parecia um contraste calmo com o caos interno que ela sentia. Ela se afastou da janela e sentou-se no sofá, o coração ainda batendo forte depois da discussão. A sensação de ser manipulada por Rafael e seus pais a deixou inquieta. Cada palavra deles ressoava em seus ouvidos, especialmente a ameaça de Rafael: se você não obedecer, vou me divorciar de você. A frieza com que seus sogros apoiaram Rafael fez com que Raíssa se sentisse isolada e impotente,
como se estivesse lutando contra uma correnteza implacável. Raíssa sabia que precisava tomar uma decisão crucial. Ceder às demandas de Rafael significaria validar seu comportamento desonesto e manipular o que ainda restava de sua dignidade. Por outro lado, enfrentar a situação sozinha parecia um desafio quase impossível. Mas a ideia de se submeter aos caprichos de Rafael e seus pais era insuportável. Ouvindo o som da chuva, Raíssa lembrou-se das conversas que teve com amigos próximos, das histórias de superação que ouvira ao longo dos anos. Em um momento de clareza, ela decidiu que não podia mais tolerar a situação. A ideia de buscar ajuda externa começou a ganhar força em sua mente. Era um movimento arriscado, mas talvez a única maneira de restaurar sua autonomia e garantir que Rafael e seus pais enfrentassem as consequências de suas ações. Com determinação renovada, Raíssa pegou o telefone e discou o número da polícia. A conversa foi rápida, mas carregada de tensão. Ela explicou a situação com uma frieza calculada, sem deixar transparecer o desespero que sentia. A polícia confirmou que uma equipe poderia ir até sua casa para lidar com o problema e garantir que suas reivindicações fossem ouvidas. Enquanto aguardava a chegada da polícia, Raíssa preparou-se mentalmente para o confronto. Ela sabia que Rafael e seus pais não reagiriam bem ao saber da intervenção policial, e o pensamento disso lhe dava uma estranha sensação de alívio. Finalmente, sentiria que estava tomando o controle da situação, enfrentando a injustiça de frente. O tempo parecia passar lentamente até que, finalmente, o som de sirenes ao longe fez com que o coração de Raíssa acelerasse. Ela se levantou e caminhou até a porta, a tensão palpável em seus passos. Quando a polícia chegou, Raíssa os recebeu com um misto de nervosismo e esperança. A presença deles era a confirmação de que ela estava fazendo a coisa certa, de que alguém estava ali para ouvir e agir. O plano estava preparado. Raíssa se preparava para um embate que mudaria o rumo de sua vida. O peso das decisões estava sobre seus ombros, e ela estava prestes a mostrar que não iria se deixar dominar por manipulações e ameaças. O avião pousou no início da tarde, e Rafael sentiu um alívio imediato ao chegar de volta à cidade. A viagem com seus pais havia sido mais longa e mais cara do que ele inicialmente planejara, mas ele não se importava. Afinal, eles haviam visitado os melhores resorts, experimentado os melhores restaurantes e comprado tudo o que queriam. Ele tinha certeza de que Raíssa não se importaria quando soubesse o quanto a viagem significou para seus pais. Afinal, era só dinheiro, e ele sempre poderia convencê-la a não se preocupar tanto com isso. Cláudio e Marlene também estavam satisfeitos. Eles adoravam viajar, e mais ainda, adoravam quando Rafael bancava as despesas. Para eles, Raíssa não passava de uma jovem tola, alguém que deveria se submeter às vontades do marido e dos sogros, sem questionar. Eles nunca imaginaram que haveria consequências para o que consideravam um pequeno excesso. Quando o trio chegou à porta de casa, carregados de malas e sacolas, Rafael notou algo estranho. Raíssa estava parada na porta, com uma expressão séria e fria, mas isso não era o mais chocante. Ao lado dela, 2 policiais uniformizados aguardavam, com semblantes impassíveis. Rafael sentiu um frio na espinha, mas antes que pudesse falar algo, Marlene se adiantou, sua voz afiada cortando o silêncio. "O que está acontecendo aqui, Raíssa?" Marlene perguntou, sua voz carregada de indignação. "Por que esses policiais estão aqui? Isso é algum tipo de brincadeira?" Raíssa, que até aquele momento permanecera em silêncio, deu um passo à frente. Sua postura estava firme, seus olhos brilhando com uma determinação que Rafael nunca tinha visto antes. "Não é uma brincadeira, Marlene. É muito sério, na verdade. Vocês roubaram de mim, usaram meu cartão de crédito sem minha permissão, e para piorar, tentaram me intimidar quando eu cancelei o cartão." Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele tentou dar um passo na direção de Raíssa, mas os policiais logo se colocaram entre eles. "Raíssa, amor, o que você está fazendo? Isso é loucura. Nós só queríamos uma viagem em família. Podemos resolver isso, conversar." "Conversar?" Raíssa replicou, sua voz cortante.
Vocês nunca quiseram conversar, só queriam o que era conveniente para vocês. E quando eu decidi que bastava, vocês acharam que podiam me forçar a aceitar. Não, Rafael, eu não vou mais aceitar isso. Um dos policiais, percebendo a situação tensa, interveio. Senhor Rafael Mendes, a senhora Raíssa Mendes entrou com uma queixa contra você e seus pais por fraude e uso indevido de informações financeiras. Temos um mandado de prisão para todos vocês. Marlene, incrédula, olhou para Raíssa com um misto de fúria e incredulidade. Você vai pagar por isso, Raíssa. Como ousa nos tratar dessa forma? Somos sua família. Raíssa apenas balançou a cabeça. Eu já paguei o suficiente. Agora, vocês vão enfrentar as consequências das suas ações. Os policiais então começaram a algemar Rafael, Cláudio e Marlene, que protestavam veementemente. Rafael tentava argumentar, prometendo que poderia consertar tudo, mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. Raíssa observava, mantendo-se firme, embora sentisse um turbilhão de emoções por dentro. Conforme os policiais escoltavam os três para fora da casa, Raíssa fechou a porta atrás de si, finalmente sentindo um peso sair de seus ombros. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também sabia que tinha tomado a decisão certa. Ela havia escolhido a si mesma, sua dignidade e seu futuro. E isso era apenas o começo de uma nova vida, uma vida onde ela não mais permitiria que outros controlassem seu destino. A casa estava estranhamente silenciosa depois que Raíssa fechou a porta. A ausência de Rafael e de seus sogros parecia criar um vazio quase palpável, mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de liberdade no ar. Pela primeira vez em muito tempo, Raíssa sentia que aquele espaço realmente lhe pertencia. O eco dos passos dos policiais ainda ressoava em sua mente, misturado com as vozes indignadas de Marlene e Rafael, mas Raíssa não se deixava abalar. A decisão que havia tomado, embora difícil, a enchia de uma nova coragem. Nas semanas que se seguiram à prisão de Rafael e seus pais, Raíssa se dedicou a reorganizar sua vida. Primeiramente, entrou com o pedido de divórcio. Não havia mais como sustentar um relacionamento baseado em mentiras, manipulação e falta de respeito. Ela se consultou com um advogado competente, que a ajudou a entender os processos legais e a garantir que seus direitos fossem protegidos. O divórcio, para Raíssa, não era um sinal de fracasso, mas um passo necessário para retomar o controle de sua vida. Profissionalmente, Raíssa mergulhou no trabalho com renovado entusiasmo. Sua carreira como designer gráfico havia sido, durante muito tempo, uma válvula de escape para os desafios de seu casamento, mas agora ela via seu trabalho como uma forma de reconstruir sua independência financeira e emocional. Ela começou a aceitar novos projetos, expandindo sua clientela e até mesmo considerando abrir seu próprio estúdio. O trabalho, que antes parecia apenas uma obrigação, agora se tornava uma paixão. Além disso, Raíssa decidiu transformar a casa que antes compartilhou com Rafael. Ela se livrou de tudo o que trazia lembranças amargas do passado, móveis, roupas, até pequenos objetos que carregavam algum significado. O processo de renovação do ambiente foi terapêutico. Pintar as paredes, trocar os móveis e redecorar os cômodos a fez sentir que estava realmente começando de novo. O espaço se tornava mais leve, mais arejado, refletindo sua nova perspectiva de vida. Raíssa também retomou o contato com amigos que havia perdido de vista durante os anos de casamento. Ela começou a sair mais, redescobrindo o prazer de socializar sem a pressão ou o julgamento constante dos sogros. Foram noites de risadas, conversas longas, e principalmente, de redescoberta de si mesma. Aos poucos, Raíssa percebeu que sua identidade não estava atrelada a um casamento ou à aprovação de outros, mas sim ao que ela escolhia ser. Embora houvesse momentos de tristeza e reflexão sobre o que poderia ter sido, Raíssa não permitiu que esses pensamentos a dominassem. Ela sabia que havia aprendido lições valiosas com aquela experiência, lições que a tornariam mais forte e mais sábia. A vida não seria fácil, nunca é, mas ela estava pronta para encarar os desafios de frente, sem medo de ser quem realmente era. No final, Raíssa não apenas seguiu sua vida, mas a reinventou. Ela sabia que o caminho à frente era incerto,
mas estava disposta a trilhá-lo com coragem e determinação. O que antes parecia uma tragédia pessoal, agora se mostrava como uma oportunidade para um recomeço. E com isso em mente, Raíssa fechou mais uma vez a porta de casa, não para se esconder, mas para sair e explorar o mundo que a aguardava lá fora. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!